E eu estou me lembrando naquele dia que Jesus abençoou as crianças. Jesus, as mulheres escutam a palavra de Jesus que diz que não, os homens hoje arranjam a segunda mulher, mas eles cometem erro e pecado porque na originalidade meu pai não ordenou assim. As mulheres estavam lá ouvindo esse discurso de Jesus. E no final, as mulheres, sem serem empurradas ou coagidas, elas próprias levantam e levam suas crianças para fazer o quê? Para serem abençoadas. Chama-se dedicação de crianças. Vamos preparar um dia para dedicar crianças aqui também. As nossas crianças que estão lá, entram aqui, merecem também receber a bênção do Senhor Jesus. Ora, nisso, Jesus comissionou 70 pessoas, homens. A Bíblia não diz que tinha lá também mulheres. Mas a gente vê a história da igreja, a gente vê mulheres lá dentro. Maria Madalena, a própria Maria, mãe de Jesus. Vemos aquela Maria, aquela Joana, a esposa do procurador. A gente vê aquelas mulheres todas, a Marta e outra a Priscila. Se calhar faziam parte desse número dos 70. Porque eu ainda me lembro que quando Jesus é morto, naquele período, havia tanto medo que homens como eu estaríamos escondidos porque os judeus ainda estavam à procura dos cristãos para serem mortos. Dentre eles estava lá o Saulo, que também contribuiu na morte dos cristãos. Jesus chama os 70, além dos 10, mais 70 para ir fazer o seu trabalho. Qual é o trabalho que vão fazer? Ir levar o evangelho da justiça de amor. Vão levar o evangelho da salvação, porque naquela altura o povo cumpria a lei de Moisés, que era tão difícil para se aproximar a Deus. A gente vê o templo de Salomão, começa lá ao fundo com as divisões, que ali era para sentar aqueles, ali era para sentar aqueles, era um conjunto de divisão. Deus olha para a terra e vê o seu povo dividido. Porque os judeus achavam que eram eles os donos da palavra, só eram eles chamados filhos de Deus. Ah, glória a Deus. Deus, de si mesmo, na sua onisciência, Ele se faz como um enviado, como um missionário. E do seu filho, através de Maria e de José, lá na história dos profetas, e aparece um que é o menino Jesus, que foi rejeitado pelos profetas, aliás, pelos reis, e foi rejeitado até pelos judeus, que foram os grandes inimigos da ressurreição, porque quando Cristo falava da ressurreição, que aqueles que morrem em Cristo vão ressuscitar com Cristo, os judeus disseram, não pode, e nem tão pouco Deus pode ter mulher para fazer filho. Falta de leitura, de meditação, irmãos. Quando alguém não medita, não compreende, não interpreta a palavra de Deus, ele vai criar escândalo. E assim os judeus não fizeram. Mas não foram vitoriosos. Porque estava profetizado. Estava prometido que, na verdade, o Filho do Homem viria mesmo à terra, ia pisar a terra para mostrar à humanidade que ele é o Salvador. E graças a Deus, aquela mulher rejeitada, aquela mulher lá que foi enganada no jardim, é essa mulher. Acho que Deus trouxe uma grande vitória para as mulheres. É na mulher onde nasce o grande Salvador que hoje nós estamos aqui armados como pastores. Se não fosse a mulher que nasceu Jesus, que seríamos nós. Jesus nasce. No seu nascimento começa a haver grande confusão no mundo inteiro. A morte aconteceu. Eu, se tivesse nascido ou você, como um homem naquele tempo, já éramos mortos. Porque naquela altura que nasce Jesus, os filhos, rapazes, os meninos foram ceifados à procura desse Messias, esse Jesus que há de vir para governar. Herodes disse, não pode, mas eu já sou um grande rei aqui. A profecia disse, vem outro maior que você. No que vi mais à frente, Jesus nasceu. E ele reinou. E um dos trabalhos que ele fez, além do seu trabalho público, de curar, de sarar, de levantar os mortos, de tudo que ele fez, uma das primeiras coisas para estabelecer a sua igreja, o seu ministério, é formar homens para o trabalho. Irmãos, uma igreja, hoje, nós como cristãos, por isso o nosso nome é Igreja Cristã Emanuel.
evangélica. Nós seguimos a Cristo, aquele mesmo que sofreu para o bem da humanidade. Quem quer ser discípulo da igreja? Quem quer ser discípulo da igreja? Porque nós já não vamos ser discípulos de Jesus. Nós somos discípulos da igreja cristã, onde Ele é o cabeça. Amém. E temos que nos comprometer a esta missão de sermos discípulos e discípulas. A gramática agora também apresenta os dois gêneros, discípulo e discípulo. Minha esposa Naranja é discípula já. Ela é minha colega, é minha companheira. Convertemos juntos, fomos batizados juntos, casados para completar a ordem e hoje trabalhamos juntos. Para onde eu vou, ela tem que ir. Amém. E você que amanhã vai ser discípulo da igreja de Cristo, você tem que estar assim. Se é solteiro, seja mesmo solteiro, não seja aquele solteiro de cara preta, não, aquele solteiro mesmo de cara branca, de fora para dentro. Se for casado, seja mesmo um casado original, para servir a igreja do Senhor. Amém. Porque a Bíblia diz que a igreja do Senhor é sem mácula, sem nódoa. E isso, quem vai fazer com que isso aconteça somos nós, os membros batizados, nós que temos um compromisso, nós que recebemos o título de Nação Santa, Sacerdócio Real, o povo santo. Vós sois da luz, vós sois o sal. Quem são? São os discípulos. Jesus antes, ele lhes instrui, diz, olha, vocês vão. Uma palavra que eu vou tirar aqui é a palavra mando. Este vos mando. Na hierarquia, esse termo hierarquia é um termo militar, mas aplica-se em todas as estruturas e instituições. Porque nenhuma instituição, assim como também em casa, na sociedade e na família, tem lá líderes. E o líder que está à frente, ele manda. Só que nós na igreja, o nosso mandar não é como o mandar do secularismo. Nós mandamos com o nível espiritual. Nós mandamos com o nível ético, com o nível moral. Quando você tiver a te mandar fazer alguma coisa, não diga que ele está me mandando, não, ele está me orientando a fazer. Esses discípulos foram mandados. Eu também fui mandado pelos meus pastores. E cada um de nós, um dia, se for chefe de uma repartição, chefe de uma área, você é chefe, você vai mandar. Jesus mandou os discípulos. Vamos. E eu vos mando. Eles fizeram como? Inclinaram as cabeças e ouviram a ordem do Senhor. Se você chama Jesus como Senhor, é porque você é subordinado dele. É porque você é trabalhador dele, você é discípulo dele. Quando ele diz Senhor, Senhor, então é um senhorio, ele é teu superior. E você tem que inclinar a cabeça para obedecer. Bem-aventurados os que obedecem. A árvore, diz um ajoelho na sua parábola, a árvore que obedece o vento que lhe empurra de um lado para o outro não cai. Mas aquela que se acha como eucalipto, firme, o vento sopra, não se mexe, haverá uma ventania que vai lhe arrancar até com as raízes. Você seja humilde. Se você quer ser discípulo da igreja, tem que ser humilde. Tem que ouvir a voz do teu líder. Que a partir de casa, Paulo diz que o homem é a cabeça da família. Só que hoje, às vezes, a coisa complica, né? Hoje os pais não estão sem cabeça. Não estão sem os pés, não estão sem não sei quando. Há mulheres que choram. Se a gente fizer aqui uma investigação, há mulheres que dormiam a chorar, o marido lhe chateou, lhe ofendeu, lhe abandonou, enfim. Mas você seja firme, porque o seu galardão não é vão, disse Jesus. Vamos entrar num momento de oração. Vamos à primeira oração. Você diga assim, Senhor, purifica o meu coração. Porque nós somos sujeitos a qualquer iniquidade. Peça perdão ao Senhor, se purifica. A segunda oração, você vai dizer assim, Senhor, olha o nosso concílio, o nono concílio nacional que vai acontecer em Benguela. Nos dá a oportunidade para termos o dinheiro para poder contribuir para que essa missão se cumpra. Essa vai ser a segunda oração que você vai fazer. A terceira oração, você diga, Senhor, me
me faça discípulo da tua igreja. Assim como esse número dos 70, eu também quero fazer parte, para que o meu nome seja escrito no livro do discípulo da igreja aqui do Monte Oré. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz.